Aleluia, a graça e a paz do Senhor, amém, queridos? Com certeza você já foi muito ministrado nesse dia tão especial aqui. Entenderam por que eu falo que eu amava tanto fazer teatro? Quer dizer, amo, mas faz tempo que eu não faço. O teatro fala muito aos nossos corações, ainda mais quando bem ministrado aqui, com uma mensagem tão importante para os nossos corações, amém? Gostaria de pedir a você que pegasse a sua Bíblia em mãos, seja ela física ou virtual, aí no seu celular, mas eu sempre aconselho aos irmãos que tragam uma Bíblia em suas mãos, porque assim é importante para você estar, às vezes Deus fala no teu coração, você dá uma rabiscada, deixa aí um recadinho especial que o Senhor tem falado contigo, né? Então é sempre importante nós termos em nossas mãos também a palavra do Senhor física, tá bom? Fica aí a minha dica, mas gostaria de pedir que você abrisse aqui comigo no Evangelho de Marcos, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo nos deixou escrito aqui, Marcos, capítulo de número 1, verso de número 40. Estarei lendo no capítulo de número 1, verso de número 40 ao 42, e depois aí mesmo em Marcos, capítulo de número 9, do versículo de número 21 ao 24, amém? Abra primeiramente aqui em Marcos, capítulo de número 1, verso de número 40 ao 42, se você estiver aí, pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, amém? Diz-nos assim: e aproximou-se dele, de Jesus, um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Pode repetir comigo? Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a sua mão e tocou, e disse-lhe: quero, ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Folhei aí algumas páginas, vá para Marcos, capítulo de número 9, verso de número 21. Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 21 e 22. Ao 24, perdão. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, repita comigo: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te render graça, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Jesus, por cada uma dessas vidas que vieram buscar o Senhor, que vieram aqui com o seu coração grato, Pai querido, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, está fazendo e irá fazer. Quero te pedir, Espírito Santo de Deus, conduza-me na tua presença nessa hora. Por favor, Senhor, toma os meus lábios, Senhor Jesus, diante do teu altar e usa como canal de bênção na vida dos teus filhos. Quero te pedir, ministra ao meu coração, ministra ao coração da igreja, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Pode estar se assentando, exaltando, glorificando ao Senhor nosso Deus. Quantos aqui, em algum momento de sua vida, já quis algo e não pôde ter? Quantos aqui já desejaram, seja algo realmente financeiro? Às vezes você já pensou: ai, como eu quero ter uma Ferrari, sei lá, chuta aí algo que você gostaria tanto financeiramente, e você olha para a tua conta bancária e você percebe: querer não é poder. Como é o ditado? Querer não é poder. Às vezes a gente, não só na área financeira, mas também na área, assim,
da presença realmente, presencialmente. A gente deseja algumas coisas e nós não podemos. Queremos, mas não podemos. Ah, como eu gostaria de dar um abraço na minha mãezinha nesse dia. Mas infelizmente tem aí milhares e milhares de quilômetros que está nos distanciando nesse exato momento. Ou talvez na área assim emocional, a pessoa, ai, como eu gostaria de me casar, como eu gostaria de ser chachô, como eu gostaria de tanta coisa. Você tem tantas coisas no seu coração que você gostaria, mas você ainda não está preparado para estar alcançando, para estar vivendo isso. Ou espiritualmente, ai, como eu gostaria de ser usado por Deus, eu gostaria de tocar no enfermo e ele ser curado. Mas como é que nós estamos nesse exato momento? Às vezes o querer não é poder. Mas nós olhamos para duas passagens bíblicas aqui, onde fala no primeiro caso ali, de um homem leproso. Um homem que estava enfermo, que estava realmente ferido, e ele tinha um problema muito sério. A lepra era uma doença que não só trazia mal para o seu corpo, mas também para os seus sentimentos, suas emoções, porque as pessoas se apartavam dele, se distanciavam dele. Ele era praticamente expulso do seu meio, da sociedade, da sua família, para que ele fosse para um outro lugar, e não podia mais conviver com aqueles que ele amava. Aquele homem estava leproso, e esse homem se achega a Jesus, rogando ao Senhor. Ele coloca-se ali de joelhos diante dele, dizendo algo para o Senhor Jesus Cristo: se queres, bem podes limpar. O questionamento no coração daquele homem não era se Jesus podia fazer, porque talvez ele já tinha escutado muitas histórias de Jesus, ou presenciado milagres que Jesus havia feito no meio daquela multidão que estava cercando ali ele. Mas havia um questionamento: será que o Senhor quer fazer? Jesus, se o Senhor quiser, se queres, o Senhor pode me limpar. Ele tinha certeza de que Jesus poderia realmente fazer um milagre acontecer, mas ele não sabia, quando ele se aproxima, se Jesus ia querer realizar aquele milagre. E ali, naquele momento, ele se prostra, ele se ajoelha diante do Senhor. Quando você vai olhar para essa passagem, quando Mateus está dizendo, ele diz que ele não usa o verbo se ajoelhar, mas ele usa o verbo adorar. E eu quero dizer para você que quando você se ajoelha diante do Senhor, você está realmente declarando ali, demonstrando rendição diante dele, adorando ao Senhor. Eu me recordo de que quando eu comecei a vir à igreja, quando eu me converti, eu tinha um problema muito sério desde a minha infância no meu joelho. Se você olhar, eu tenho um osso saltado aqui no joelho. Tá difícil equilibrar com a perna direita ainda, mas tá bom, ó. Glória a Deus, hein? Aleluia. Já tá dando para saltar já. Eu tinha um problema muito sério no meu joelho, e quando os irmãos se ajoelhavam para orar, eu falava assim: Jesus, eu não consigo me ajoelhar, porque era o lugar que mais doía em todo o meu corpo, irmão. Era uma pancada no meu joelho, eu deitava de tanta dor. Já fui em vários médicos, minha mãe levava eu nos médicos e eu não conseguia. E eu ficava lá com um joelho só, ou ficava sentado ou de pé, e eu ficava incomodado com aquilo. É claro que eu não estou dizendo para você que talvez esteja impossibilitado, ou você que está servindo lá como diaconisa, como diácono na casa do Senhor, ou se você está aqui orando. Mas se você ouviu alguém dizendo: vamos nos ajoelhar na presença do Senhor para buscar a Ele de todo o nosso coração, faça, irmãos. Isso é sim significado realmente de adoração ao Senhor. Mateus usa esse verbo para dizer que ele se prostra adorando ao Senhor, para adorar ao Senhor. Ali, quando ele está ajoelhado diante do Senhor. E eu me recordo que eu via os irmãos ali de joelhos, e eu falava assim: Senhor, eu não consigo.
Às vezes eu tentava, dobrava meu joelho, a hora que relava no chão e já levantava. Ai, que dor. Mas aquilo me incomodava de tal maneira que eu falei: Senhor, eu quero me prostrar diante do teu altar. Eu quero me ajoelhar diante do Senhor. E comecei a orar, e foi talvez o primeiro milagre que eu presenciei, assim, fisicamente, realmente, na minha vida. Eu começar a pedir para Jesus. Na outra semana eu vinha pedir de novo. Não foi na primeira semana, não foi na segunda semana, mas eu me recordo que na terceira semana, não me lembro jamais se foi na célula ou se foi no culto, se foi no culto dos jovens, mas eu me ajoelhei e falei assim: Senhor, Jesus, eu estou conseguindo me ajoelhar diante da tua presença. E ali prostrado comecei a agradecer a Deus por estar vivendo um milagre da parte do Senhor. Aquele homem, ele chega diante de Jesus, ele se ajoelha e começa a declarar: se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me curar. Irmãos, quando a palavra de Deus diz a respeito do querer de Deus para o ser humano, traz uma convicção de que Ele quer nos abençoar, de que Ele quer realmente mudar a vida de todo ser humano para que possa viver plenamente, uma vida boa, plena. Porque o homem havia pecado e agora estava distante de Deus, e ainda assim Deus olha do céu e fala assim: eu preciso pagar o preço por essa vida. E Ele entrega aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho, Jesus Cristo, para vir a essa terra e pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado, pela minha e pela sua condenação. E diz a palavra que Deus, Ele enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então Deus quer realmente que nós sejamos abençoados. Jesus, movido de uma íntima compaixão, Ele olha para aquele homem, para a necessidade dele, e Ele então se compadece daquele homem, como Ele também se compadece da minha necessidade, da sua necessidade. Não importa qual seja ela, mas Deus se compadece de nós. E Ele olha para aquele homem compadecido agora, e Ele diz para ele: quero, seja limpo. Seja limpo. Seja limpo em nome de Jesus. Irmãos, a ousadia daquele homem ali, leproso, de se aproximar de alguém que ele considerava santo. Ele não podia nem se chegar perto da sua família, da sua esposa, talvez, dos seus filhos, de um amigo, porque aquela lepra poderia contaminar, poderia de alguma maneira transmitir e fazer mal para a pessoa. Mas ele ousou se aproximar de Jesus. E eu quero dizer para você: não importa qual seja o seu pecado, o seu problema, não tenha medo de se aproximar de Deus. Não tenha medo de se aproximar de Jesus. Eu me recordo que uma vez eu estava evangelizando um homem dessa cidade, um amigo que trabalhava comigo, e ele declarou para mim, quando eu falava para ele que Jesus o amava, que Deus queria ele perto, ele: rapaz, você não tem ideia, eu não tem solução não tem jeito não. Eu já fiz tanta coisa ruim. Eu falei assim: rapaz, você que não tem ideia do poder do meu Deus, você que não tem ideia do quanto Jesus pode fazer na sua vida. Se Ele fez na minha, eu nem comecei a contar a história para ele, mas se Ele fez na minha, quanto mais Ele pode fazer na sua. Mas não importa se o meu pecado, a minha transgressão era maior ou pior do que a dele, se eu tinha ido para mais longe de Deus ou estava menos do que ele, mas Deus poderia mudar a vida dele também, como a desse homem. Não importa qual seja a nossa sujeira, queridos, não tenha medo. A palavra de Deus diz, Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Ele há de se achegar a vós. Ele diz também na palavra que o Senhor está perto daqueles que o invocam de verdade. Deus está perto daquele que tem um coração quebrantado, um coração contrito.
Aquele homem chega diante do Senhor realmente com seu coração necessitado, quebrantado, lá se prostra diante do Senhor e ele escuta de Jesus: sim, eu quero, seja limpo. E estende as suas mãos e toca naquele homem. Irmãos, quanto tempo fazia que aquele homem não era tocado por outra pessoa? Às vezes, a gente está tão mal, tão sujo, tão impuro, parecendo que realmente ninguém se importa conosco, ou que não podemos nos achegar a ninguém, ainda mais alguém santo, alguém que fazia milagres, alguém que todo mundo estava dizendo que era o próprio Deus na terra. Mas ainda assim, quando ele se aproximou, aquele Senhor estende as suas mãos e toca, e ele é curado. Eu paro para pensar que aquele homem não foi curado somente fisicamente, mas também no seu coração. Porque de um homem desprezado, agora ele estava sendo aceito por alguém tão importante que era o Senhor Jesus Cristo. Ele estava sendo agora restaurado à sua condição normal, com seu corpo agora curado plenamente, por alguém que era maravilhoso. Aquele homem, ao ser tocado por Jesus, diz que ele é, naquele mesmo momento, curado. Que Jesus também, queridos, possa tocar a tua vida nesse dia. Não importa qual seja a área que você está precisando, que o Senhor nessa noite, ao você se aproximar dele, você possa sentir um toque da parte do Senhor e ser curado, ser restaurado na área que você precisa. Seja ela no seu corpo, seja ela na sua alma, seja ela no seu espírito. Deus tem poder para curar as nossas vidas e Ele quer fazer isso nessa tarde, nessa noite. Quase noite já. Amém? A segunda história que nós contamos era de um pai. Um pai que vivia aflito por causa da situação do seu filho. E talvez você, como pai, entenda um pouquinho do coração desse homem. Porque quando acontece algo conosco, a gente fica, tô mal, tô ruim. Mas, vamos lá, né? Fazer o quê? Agora, quando é com um dos nossos pequeninos, há uma dor tão grande, né? Parece que a gente fala: Deus, faça dele para mim. Porque você olha para aquela criança dormindo, não conseguindo dormir à noite com febre, chorando, gritando de dor, você fica, dói mais em você, talvez, do que esteja passando nele, tadinho. Aquele pai estava incomodado com a situação do seu filho. O seu filho, de tempos em tempos, era atormentado de tal maneira que ele começava a espumar pela sua boca. Ele se batia, se machucando todinho. E mais ainda, um demônio vinha sobre a vida dele e ele ficava endemoniado a ponto de querer matar realmente aquele menino. E ele se lançava, às vezes na água para se afogar, às vezes no fogo para se queimar. E aquele pai vivia naquela situação por muito tempo. Até que ele escuta falar que Jesus estava ali naquela cidade. E ele vai ao encontro de Jesus. Quando ele chega ali, no acampamento onde o Senhor estava com os seus discípulos, ele chega ali por um instante e fala: cadê Jesus? As pessoas olham para ele e falam assim: Jesus não está aqui agora. Ah é? Jesus não está aí? Mas tem alguém aí que é discípulo dele? Alguém aí já foi usado para também falar do amor dele, apregoar as boas novas, curar os enfermos? Os discípulos já tinham tido experiências com o Senhor, já tinham vivido algumas experiências com Deus, e os discípulos agora se apresentam diante daquele pai e falam assim: nós somos discípulos de Jesus. E eles começam a orar por aquela criança e nada acontece. Jesus havia subido ao monte para orar. Ele havia subido ao monte para orar, e ali passa então um momento especial da transfiguração de Jesus naquele monte.
As suas vestes começam a ficar resplandecentes, o seu rosto começa a brilhar de tal maneira que os discípulos que foram ali com ele, somente 3, aqueles mais chegados, Pedro, Tiago e João, começam a ter uma experiência maravilhosa de ver não somente o Senhor ali sendo transfigurado, mas também a pessoa de Moisés e a pessoa de Elias se apresentando diante daquele monte. Eles ficam pasmos com aquela situação, mas Jesus havia ido para aquele monte, não somente conversar com Moisés e Elias, mas para orar, para se consagrar a Deus, para se consagrar ali. E quando ele desce, ele vê aquela situação, aquele pai em agonia ali, e o pai chega, nos versículos que nós lemos aqui, o pai então chega diante do Senhor e começa a contar aquela situação. Jesus olha para ele e pergunta: desde quando isso está acontecendo? Ele fala: desde a infância, Senhor. Muitas vezes ele tem se lançado no fogo, na água, tentando destruir a sua vida, mas se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Aquele homem, ele tinha uma dúvida no seu coração. Talvez ele não entendesse realmente quem era Jesus, ou por causa de experiências ruins que ele havia tido já, ele não acreditava tanto se o Senhor Jesus Cristo poderia fazer algo por ele. Se tu podes, tem compaixão de nós. Lembra, irmãos, os discípulos estavam ali, ele teve uma experiência de não conseguir aquilo que ele gostaria com os discípulos de Jesus. Talvez alguns de vocês já tenham passado por experiências lá, em outras religiões, em outras seitas, em outros lugares, tentando buscar, encontrar a Deus, e você simplesmente se frustrou. Não conseguiu encontrar realmente solução para aquele problema na tua alma, para a necessidade do seu coração, para a cura que você estava buscando, e você foi se frustrando. Ou até, talvez, dentro de uma igreja realmente evangélica, e não aconteceu, você se frustrou. Será que Deus pode fazer? Eu quero dizer para você, aquilo que Jesus disse àquele homem: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Jesus, então, ali, olhando para aquela situação, irmãos, o pai questionando ali: se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Eu quero dizer para você que Deus é o Deus do impossível. Não importa realmente se em algumas experiências que você já teve, você se frustrou, mas Deus é o Deus do impossível, e Jesus pode fazer o milagre que você precisa acontecer. Pode fazer o milagre que você precisa acontecer nesse dia, nessa tarde. O milagre acontece mediante a fé. Quando Jesus olha para aquele homem e diz para ele: se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Talvez você pare para pensar. Precisa de fé para que o milagre aconteça. Você vai ver em vários momentos que às vezes é a pessoa que dá o passo de fé e crendo que Jesus vai fazer. Em outros momentos, amigos tinham tanta fé que traz o seu amigo que estava enfermo numa maca, lembra que eles abrem ali o teto e deixa diante de Jesus, para que Jesus pudesse fazer o milagre. Em alguns momentos você vai ver Jesus indo de encontro à pessoa, sabendo que ele precisava passar por um caminho, como foi lá no poço de Jacó, para falar com aquela mulher samaritana e sarar a alma que aquela mulher, as enfermidades que ela tinha na alma, né? E mudar a história ali daquela mulher em Samaria e toda aquela cidade.
mas existe realmente um mover em fé. Mas aquele homem, quando Jesus diz essas palavras para ele, ele começa a declarar: eu creio, Senhor, mas se estiver faltando fé, me ajuda. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. Queridos, aqueles discípulos que haviam tentado expulsar aquele demônio e não conseguiram, quando Jesus opera o milagre ali, eles percebem o que aconteceu de diferente. E eles vão questionar Jesus depois, então: Senhor, o que é que aconteceu? Por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus olha para ele e fala: homens de pequena fé, até quando vos sofrereis? E aquele momento ele começa a dizer para aqueles homens que eles precisavam sim aumentar a sua fé, ter mais fé, mas que existem situações onde há uma necessidade de uma vida de maior consagração. Existem coisas que vão precisar de jejum e de oração. Aquela casta de demônios, como Jesus vai olhar e dizer para eles: olha, mas esta casta não sai senão, versículo de número 29, esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e com jejum. Nós vimos a igreja, nós podemos participar da célula, do culto, da oração da manhã, da oração na terça-feira, até em eventos. Tudo isso é importante, irmãos. Tudo isso pode fortalecer a nossa fé e é realmente honra a Deus quando você participa. Mas nada vai mudar mais na sua vida se você não buscar realmente ou desejar ter uma vida de maior comunhão com Deus, de uma vida de jejum, uma vida de oração no teu quarto, uma vida realmente não de religiosidade, mas de comunhão com Deus. Deus deseja que nós possamos ter experiências maiores com Ele. O desejo do Senhor realmente é que nós possamos ter uma vida de consagração com Ele, de jejum, de oração, de comunhão com a palavra de Deus, para que nós possamos realmente ver não somente o mover e o agir de Deus nas nossas vidas, mas também através das nossas vidas, como discípulos do Senhor. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 4, diz um pouquinho a respeito do querer de Deus e do poder de Deus. Porque em um determinado momento as pessoas estão perguntando quem pode salvar-se. Porque chega um jovem muito rico diante de Jesus e Jesus começa a dizer para ele aquilo que ele precisava realizar para herdar a vida eterna. Aquele homem já chega perguntando: Senhor, o que eu preciso fazer para mim herdar a vida eterna? Jesus começa a destrinchar para ele os mandamentos: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás. E aquele homem pega e pasme. Ele diz para Jesus assim: Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus olha para aquilo que aquele homem estava preso e diz para ele: olha, vai, vende tudo o que você tem, doa aos pobres, e depois você vem e pode me seguir. Aquele homem, contrariado porque possuía muitas riquezas, diz que ele sai da presença de Jesus e ainda assim Jesus olha para ele e o ama. Diz que Jesus o amou e vira para os discípulos e fala: quão difícil é aqueles que confiam nas riquezas herdar o reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico ou aqueles que confiam nas riquezas herdar o reino dos céus. Os discípulos começam a dizer para Jesus então: Senhor,
Quem pode então herdar o reino dos céus? Jesus olha para ele: ao homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, porque Deus é o Deus do impossível. E quanto ao querer de Deus, quero dizer para você, como eu ia ler aqui em 1 Timóteo 2,4, Deus quer que todos os homens venham a ser salvos e venham ao conhecimento da verdade. E é por isso que Deus enviou a Jesus a essa terra. É por isso que Jesus veio e pagou o preço naquela cruz por amor de nós. Para que nós possamos agora chegar diante da cruz, realmente deixar todo o fardo, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que nos magoa, que nos machuca, tudo aquilo que nos fere, tudo aquilo que realmente deixa as nossas vidas destruídas. Porque, irmãos, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Se você está vendo realmente, talvez, aí a tua vida sendo destruída, seja em qual for a área, irmão, seja nos teus relacionamentos, seja na tua finança, seja na tua saúde, seja realmente aí no teu dia a dia, se você está sendo destruído, existe alguém que está querendo fazer isso mesmo. É o inimigo da tua alma, é o inimigo da minha alma, ele veio para isso. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas existem momentos, queridos, que a gente precisa nos aproximar dele com fé. Não importa se você está sujo, está leproso, como aquele homem da primeira história. Ou se você tem dúvidas no seu coração, será que o Senhor quer fazer? Será que o Senhor pode fazer? Eu quero dizer para você, o querer e o poder de Deus é maravilhoso, queridos. E Ele pode fazer o milagre que você precisa nessa tarde, amém? Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor. Quero convidar você a se pôr de pé e fechar os seus olhos nessa tarde. Aí onde você está, feche os seus olhos. Queridos, eu não sei o que você passa no teu dia a dia, eu não conheço a sua vida por completo. Há alguns que, por causa da amizade, ao decorrer dos anos, eu conheço um pouquinho da tua história, mas o fato é que eu não conheço você por completo. Mas existe um Deus que conhece você desde antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Existe um Deus que sonha realmente em ter um relacionamento contigo a cada dia. E que o seu amor por você é tão grande, que Ele pagou um preço caríssimo. Ele entregou a sua própria vida por amor de você numa cruz. Para que você, ao olhar para ela, pudesse ser curado, pudesse ser salvo, pudesse ser transformado, pudesse receber nova vida. E nessa tarde eu quero dizer a você, se você deseja realmente se aproximar dele, se você tem uma necessidade grande demais, venha diante da presença dele nesse dia. Seja qual for sua necessidade, o seu milagre, seja qual for a sua dificuldade, se você precisa de um milagre da parte de Deus, venha aqui diante da cruz de Cristo, venha ao altar do Senhor Jesus Cristo, porque eu quero dizer para você, o querer e o poder de Deus é maravilhoso, irmãos. Ele tem todo o poder em suas mãos, Ele pode fazer o impossível acontecer, e sim, Ele quer realizar na sua vida. Venha diante do altar do Senhor, venha diante da cruz de Cristo, aleluia. Senhor, olha, Senhor, meu Deus, para essas vidas que se aproximam, Senhor, diante do Teu altar. Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, meu Deus querido, que aquele que se aproxima de Ti, Senhor,
Ah, Deus, tem que crer que o Senhor existe, tem que crer que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam, Senhor. E nessa tarde nós viemos buscar ao Senhor, Jesus. Olha, Senhor, para as necessidades, Senhor, de cada uma dessas suas filhas, dos seus filhos. Vem, Jesus, vem, Espírito Santo de Deus, tocando nesses corações, ministrando, Senhor, nas áreas que elas precisam, Senhor, nessa hora. Eu quero te pedir, vem, Espírito Santo de Deus. Toca, Senhor, quebranta, Senhor, meu Deus, opera um milagre nessa hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar, Senhor, a tua bênção vindo, Senhor, sobre essas vidas. Vem, Senhor, fazendo, Senhor, meu Pai querido, o impossível acontecer. Realiza, Senhor, o teu milagre, Senhor, meu Pai querido, na vida da tua filha, Pai. Vem, Senhor, tratando, Senhor, meu Pai querido, operando milagres, Senhor, trazendo cura, Senhor, meu Deus, restauração, Senhor. Vem, Senhor Jesus querido, transpira, Senhor, meu Pai querido, o teu sangue sobre a sua vida nessa hora. Cobre, Senhor, meu Pai querido, do alto, abaixo, Senhor, operando milagres. Senhor, a medicina diz que não, mas o Senhor pode dizer o sim. Em nome de Jesus Cristo, vem, opera o milagre, Deus. Vem, Senhor Jesus Cristo, trazendo, Senhor, meu Deus, a bênção que a tua filha precisa nessa hora. Opera o milagre, Senhor, na vida dela, Senhor. Olha para este coração que, Senhor, meu Pai, se rende diante do teu altar. Opera, Senhor, meu Deus querido, a tua vontade, cumpre o teu querer, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, eu quero, Senhor, pedir pela vida da tua filha. Vem, Deus, nessa hora, tocando, Senhor, nas áreas que ela precisa. Todas as necessidades ela lança diante do teu altar, Senhor. Meu Deus, e que tua palavra se cumpra quando nós deixamos diante, Senhor, do teu altar as nossas ansiedades, Senhor. O Senhor cuida de nós. Opera, Senhor, a tua vontade, opera um milagre na vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem, Senhor, tocando, Senhor, as áreas que ela abre diante do teu altar, operando milagre para a glória do teu nome santo. Glorifica-te, Senhor. Faz o milagre acontecer, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, vem, Pai, sobre a vida da tua filha. Meu Deus, hoje ela se rende, Senhor, aos seus pés, reconhecendo que ela precisa de ti, Senhor, reconhecendo que sem ti não dá para prosseguir, não dá para viver. Deus, vem operando milagre na área que ela precisa, para a glória do teu nome, Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar, Senhor, e pedir diante da tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus, tocando, Senhor, na vida da tua filha, em todas as áreas que ela coloca diante do teu altar. Seja, Senhor, seja soberano, Senhor. Aleluia, glorifica-te, Senhor, meu Deus, operando o milagre que ela precisa, em nome de Jesus. Toca, Senhor, meu Deus, essa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Tira todo o fardo, diz, Senhor, meu Pai querido, para a glória do teu nome santo. Quebra, Senhor, todas as cadeias, as barreiras, opera o milagre, no nome de Jesus Cristo. Que não seja, Senhor, meu Pai querido, nenhum vazio, Pai, mas preenchido por tudo aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, enche ela do teu poder, enche ela da tua glória, Pai, para fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos, Senhor, a vida do teu filho diante do teu altar. Em nome do Senhor Jesus, vem, Espírito Santo de Deus, derrama do teu poder, Senhor, trazendo cura, restauração do físico, da alma, tudo aquilo que precisa, Senhor, meu Pai querido, ser, Senhor, meu Pai, consertado hoje, Senhor, meu Deus, ajuda o Senhor a liberar perdão, ajuda o Senhor a pedir perdão, Pai, em nome de Jesus Cristo. Coloca, Senhor, um coração puro, renova o espírito inabalável, mas a tua vontade se cumprir nessa vida, em nome de Jesus Cristo. Todas as barreiras, todas as cadeias são quebradas hoje, Senhor, porque Ele decide colocar diante do teu altar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar, Senhor, a vida desse homem na tua presença, meu Deus. Senhor, ele se aproxima de ti, vem o Senhor com o seu coração aberto, sedento. Ai, o Senhor o conhece, sabe das suas necessidades, Senhor. E eu lhe peço, vem operar o milagre, Senhor, na vida do Massa, Senhor, fazendo o teu querer cumprir-se, Senhor, na sua vida, em nome de Jesus.
Vem, Senhor, e abre, Senhor, meu Pai querido, o entendimento, que este coração, Pai, seja preenchido com a Tua presença, traz cura e restauração em todas as áreas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Creia, querido, que Deus de milagres, o Deus de promessas, Ele com certeza tem o poder de abençoar a sua vida. Mas mais do que qualquer bênção que a gente possa receber de Deus, o presente maior que Ele nos dá é a salvação. Há alguém nessa tarde que ainda não se rendeu a Ele com o seu coração, realmente pediu para que Ele venha morar em ti, que Ele possa reinar na sua vida. Alguém que quer entregar a sua vida para Jesus nessa tarde. É a primeira vez que você, ou talvez você nunca tenha feito uma oração se rendendo ao Senhor. Quer fazer nesse dia? Alguém? Levante as suas mãos, eu quero te ajudar nessa oração. Amém? Mais alguém? Pode repetir essa oração comigo? Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Muda a minha história, Senhor. Sara as minhas feridas. Restaura a minha vida, Pai. Eu hoje te recebo no meu coração e peço que o Senhor reine, que a sua vontade se cumpra na minha vida. Perdoa os meus pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem fez essa oração pela primeira vez, eu quero estar orando por você. Vem aqui à frente para mim ficar mais fácil para eu distinguir você. Amém. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do teu filho. Oh Deus, hoje ele pode declarar que ele é filho de Deus. Senhor, que o Senhor possa encher este coração da tua presença, trazendo, Senhor, meu Deus, transformação nas áreas que ele precisa, libertação nas áreas que ele precisa, Senhor, cura nas áreas que ele precisa. Espírito Santo de Deus, que hoje o Senhor possa vir, entrar neste coração, fazer morada, Senhor, e que jamais ele venha, Senhor, meu Pai, se sentir só novamente, porque o Senhor está com ele todos os dias da sua vida, é a sua promessa, Jesus. Eu te peço, abençoa a vida do Massa, Senhor, é o que eu rogo na tua presença, faz a tua vontade na vida dele, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir pela vida, Senhor, da Bruna. Hoje ela, Senhor, se rende a Ti, ela reconhece a Ti como seu Senhor e Salvador. Eu te peço, Senhor, reina nessa vida, reina nesse coração, cumpre a sua vontade, as suas promessas na vida dela, Senhor, sara todas as feridas, os traumas, Senhor, pois hoje, Senhor, meu Deus querido, o Senhor faz dela uma nova criatura em Cristo Jesus. Abençoe sua vida, papai, eu te peço, no nome santo e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Amém, amém, queridos. Glória a Deus. Pode estar se assentando, vou estar passando os avisos. Glória a Deus. Amém. Quero lembrar aos irmãos que toda terça-feira, às 8 horas da noite, temos aqui a reunião de oração. Terça-feira, 8 horas da noite, reunião de oração. Sexta-feira, às 9 horas, a célula. 9 horas eu aceito a ajuda daqueles, quer dizer, cada um que faz a célula aqui na igreja. Tem ali em Yoshi, na casa do diácono Marcelo e diaconisa Bruna. E tem em Anjo, na casa do diácono Júnior, com a diaconisa Hebe. Então são 3 lugares com as portas abertas para receber você. A célula começa mesmo às 9h30, no máximo 9h30 em ponto. Então, chegue antes, eu aviso 9 horas para aqueles que podem estar vindo nos ajudar a organizar, arrumar a cadeira, arrumar as coisas para a gente fazer comunhão depois. Às 9h30 em ponto está iniciando a célula. E lembrando, agora nessa sexta-feira, foi a primeira sexta-feira do mês, então nós tivemos a macrocélula. As 3 células estiveram aqui reunidas, foi muito bom, foi maravilhoso realmente. Então, que você possa
participar de uma célula, e na primeira sexta-feira do mês sempre haverá, né, a macrocélula. E o nosso culto permanece sendo às 4 horas da tarde, mas no domingo também, fora a oração da terça-feira, no domingo das 8 às 9 horas da manhã, tem também reunião de oração aqui na igreja, tá bom? Então, se você não pode vir durante a semana, mas quer vir orar no final de semana, domingo das 8 às 9 está aberta a porta da casa do Senhor aqui para estarmos orando. Se você também quiser chegar um pouquinho antes do culto, 2h30 da tarde começa também lá embaixo um período de intercessão, de oração. Também tem muita porta aberta para você estar orando, se aperfeiçoando realmente na comunhão com o Senhor. Então, seja na terça-feira, na sexta-feira, na célula, ou domingo de manhã, ou domingo 2h30, enquanto está tendo o louvor aqui ensaiando, ou no culto às 4 horas da tarde, venha buscar ao Senhor de todo o teu coração. Amém? Lembrando aos irmãos que todo último domingo do mês, seja ele no quarto ou no mês que tem 5, o último domingo do mês nós estamos vamos começar a fazer a experiência e ter o nosso culto às 10h30 da manhã, né? Das 10h30 ao 12h30. Então, depois aqui, como é o último domingo do mês, a gente já vai estar trazendo os quitutes para a gente estar, como a gente sempre faz, a comunhão aqui, celebrando os aniversariantes do mês. E depois de estarmos aqui em comunhão, nós estaremos saindo para fora, ter atividade com os nossos filhos, tá? Nos alegrando com a nossa família. Se nós conseguirmos alugar ali a quadra, faremos lá na quadra. Se não, faremos ali no meio do Dante, ali como foi, né, esses dias aí no dia 30, tá bom? Então, estou tentando achar aí uma rede de vôlei, já encomendei uma rede de vôlei. Estou tentando ver também se eu consigo uns golzinhos para a gente brincar lá, tá mais na liberdade, tá bom? Amém? Glória a Deus. Lembrando, semana que vem, sábado, culto, a rede Team Jovem, mas você também pode participar, amém? Glória a Deus, será aqui o culto da rede Team e dos jovens, às 7 horas da noite, sábado que vem. Então, a rede Team e Jovem estará reunido para louvar ao Senhor. No dia 19, você, homem de Deus, tem um compromisso realmente aí para você estar comigo ali buscando ao Senhor na conferência de homens. Conferência de homens no sábado, dia 19, às 2 horas da tarde, ali no Kaneyoshi Place, aqui próximo de nós, aqui em Miyoshi, tá bom? Conto contigo lá para a gente estar realmente se aperfeiçoando e se tornando realmente homens de Deus, homens de valor, amém? Vamos colocar de pé, agradecer ao Senhor por esse dia. Nem vamos adorar ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, por mais um dia estarmos aqui na tua casa, na comunhão do corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, porque cada um, Senhor, cada membro é tão importante para ti, é importante para o reino, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez ao decorrer deste culto. Nós viemos aqui para entregar, Senhor, a ti, Pai, o nosso culto racional, todo o nosso ser, o louvor, a adoração. Nos rendemos realmente ao Senhor, mas o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor também nos abençoa. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo, e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas, na nossa família, nesta igreja. Nós te adoramos, te agradecemos, pedimos que o Senhor também nos abençoe, Senhor, durante essa semana, nos guardando, nos livrando de todo mal. É o que nós rogamos diante do teu altar, em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim à frente, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, e a comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e sobre toda a igreja do Senhor que está espalhado por essa terra. Todos nós dizemos uma só voz. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de cumprimentar o seu irmão, desça lá embaixo para a gente estar um pouquinho em comunhão também.